Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo. Bom, eu sou a Isadora, sou do Núcleo de Empreendedores e hoje eu vou estar falando com vocês sobre educação e matemática financeira. Bom, primeiramente, o que é a educação financeira? A educação financeira é aquilo que nos permite a fazer escolhas. Então, por exemplo, a gente vai fazer essas escolhas levando em conta o que é importante para as nossas vidas e o que a gente pretende conquistar, tanto no médio, no curto, no longo prazo. Então, é por meio da educação financeira que a gente consegue ter muito bem claro o que a gente quer alcançar. Então, por exemplo, é a educação financeira que vai fazer a gente passar por uma loja de liquidação e sem comprar nada porque a gente quer guardar o dinheiro, sei lá, para fazer um curso, para fazer uma viagem. Então, é a educação financeira que vai te dar essa mentalidade. Aí vem a pergunta, mas por que eu vou me planejar para o futuro se eu posso morrer amanhã, né? Eu acho que muita gente já teve esse pensamento de quando vai comprar alguma coisa e fala, eu posso morrer amanhã mesmo, então vou comprar mesmo assim. Bom, aqui eu trouxe um dado do IBGE que fala sobre a expectativa de vida da população aqui no Brasil. Então, a expectativa de vida dos homens são, em média, de 72 anos e para as mulheres de 79 anos. Ou seja, é muito importante você se planejar para o futuro, porque cada vez mais essa expectativa de vida está aumentando. E também é muito importante planejar para o futuro para a gente lembrar da qualidade de vida que a gente quer ter quando a gente for mais velho. Aí eu deixo uma reflexão, né? A gente sempre fala assim, eu vou economizar para sobrar dinheiro. E aí a questão fica, quanto que é o ideal para sobrar dinheiro no final do mês? E eu digo que a resposta é R$ 0. Ou por que R$ 0? Porque, gente, você precisa planejar 100% de tudo que você ganha. Ou seja, todo o dinheiro que você vai receber, ele tem que ser planejado muito antes de ele cair na sua conta. Mas como que eu vou me planejar? Bom, o primeiro passo para você se planejar é saber os seus gastos mensais. Então aqui você vai, por exemplo, fazer um raio-x das suas últimas 5 contas. Então, por exemplo, conta de água, de força, de cartão de crédito, o valor que você gasta em mercado, o valor que você pode, sei lá, gastar em iFood, gastar em restaurante. Então, você vai pegar os 5 últimos valor que você gastou nas coisas básicas, coisas que você tem certeza que você vai gastar com aquilo. Então, aqui tá, lembre-se de colocar todos esses gastos, então faz uma listinha, coloca tudo que é essencial para você. E aí você vai somar, então, por exemplo, você pegou as 5 últimas contas de água, você vai somar todos os valores e dividir por 5, e aquilo vai ser uma média de gasto que você gasta com cada item. O segundo passo é entender a diferença de sonhos e metas. Sonhos é aquilo que a gente acha que a gente nunca vai alcançar. E a meta é quando a gente coloca no papel que a gente vai realizar esse sonho. Então aqui eu coloquei algumas metas de pequeno, médio e longo prazo. As metas de pequeno prazo, elas são aquelas de até 3 meses, como por exemplo, eu quero comprar uma maquiagem, eu quero comprar um tênis, uma calça. Já as metas de médio prazo são aquelas que vão ser realizadas de 3 a 1 ano, de 3 meses a 1 ano. Como, por exemplo, eu quero comprar uma bicicleta, eu quero comprar um fone de ouvido. São coisas que talvez sejam um valor um pouco maior, então você tem que ter uma meta maior para realizar, né? Um prazo maior para você poder realizar essa meta. E a de longo prazo
são aquelas metas que você quer realizar daqui a um ano, por exemplo. Então, eu dei um exemplo aqui de, eu quero fazer uma viagem. Então, aí você colocaria numa meta de longo prazo. O terceiro passo, que é um passo muito importante, a gente vai lembrar lá daquela continha que a gente fez, das principais contas que a gente fez a média, e aqui a gente vai montar a nossa reserva de emergência. O ideal, né, é você ter pelo menos 6 vezes o seu custo de vida. Então, você vai somar todas aquelas contas que você colocou lá no papel, no Excel, não sei. E você vai somar todas elas e vai multiplicar por 6, que vai ser os 6 meses do seu custo de vida. Além disso, também é muito importante você fazer outras reservas de emergência. Então, por exemplo, o seu filho ficou doente, o seu animal doméstico fica doente e aí você não está preparado para aquilo. Se você tem uma reserva para esses tipos de casos, você está assegurado e aí você não precisa se desdobrar da sua renda para poder pagar, sei lá, o veterinário do seu bichinho de estimação. A reserva de emergência de 6 vezes do custo é muito importante para, por exemplo, caso você perca o seu emprego ou caso você tenha uma outra renda e aí você para de ter. Então, é bem importante esse passo. E aqui a gente vai falar sobre o método 70-30 para você poder se planejar. O que é o método 70-30? Ele é um percentual daquilo que você vai ganhar. Então, 70% é aquilo para você viver o presente e para você pagar as suas contas. Lembrando que isso aqui é o ideal. Quanto mais próximo você viver disso, é melhor. Então, aqui a gente vai ter 55% vai ser para os seus gastos essenciais. Então, comida, mercado, iFood, conta de água, força, aluguel. Isso aqui vai ser 55%. Vai ser da sua renda vai ser destinado para esses gastos essenciais. 5% vai ser aquele valor que você vai destinar para educação. Então, você vai comprar um livro, aprender mais sobre investimento, fazer um curso, enfim. Por que é muito importante você ter esse 5% destinado à educação? Porque a educação é uma das melhores formas para você aumentar a sua renda, tá? Então, é sempre importante você estar estudando. E aí, os outros 10% é para você fazer o que você quiser. É o que você quiser, gente. Passei e quero comprar uma bolsa. Então, você vai usar esses 10% para comprar uma bolsa, por exemplo. E os outros 30% você vai destinar às suas metas que a gente falou de curto, médio e longo prazo. Lembrando que aqui vai ser disponibilizada uma planilha, tanto para vocês planejarem os seus gastos mensais, como para saber quanto seria o seu 70-30 referente à sua renda. Isa, mas o que eu ganho, ele não é o suficiente para fazer tudo isso. O que eu faço? Então, a resposta é renda extra, né? Acredito que talvez você já tenha tido as aulas de empreendedorismo, então um dos exemplos acho que mais prático é você ir vender doce, fazer serviços de reparo, vender coisas paradas, dar aula, enfim. A renda extra é importante caso você não consiga viver no método 70-30. Quão mais próximo, repetindo, né? Quanto mais próximo você viver daquilo, melhor vai ser para sua saúde financeira. Aqui a gente vai falar rapidamente, eu vou explicar o que é um investimento, né? Que seria um próximo passo para quando você já estiver vivendo naquele método 70-30.
Então, aqui, investimento é quando você aplica o seu dinheiro e espera um rendimento futuro. Ou seja, você aplica uma quantidade e depois de um tempo você vai receber um valor a mais. Então, aqui eu coloquei um exemplo didático, simples. Vamos supor que você aplica R$ 100 ou R$ 1.000 hoje e daqui a um ano você resgata 1.000 mais 150, 1.150, tá bom? Aqui tipos de investimento. A gente tem investimento de renda fixa e investimento de renda variável. O investimento de renda fixa é quando você tem regra de investimento definida antes de você aplicar o seu dinheiro. Então, por exemplo, na hora que você estiver lá aplicando, o investidor, né, no caso você, já vai estar sabendo o prazo e a taxa de rendimento que vai ser, ou que você vai receber no final. E a renda variável é quando você, como o próprio nome já diz, né, você não tem previsibilidade de quanto o seu dinheiro ele irá render. Então, a gente está falando de um investimento que tem um maior risco, então tem que envolver um pouco mais de estudo para você aplicar nesse tipo de investimento. Então, nesse caso aqui, você vai adquirir ações da empresa, ou seja, você vai se tornar um mini sócio, sendo assim os lucros recebidos proporcionalmente a essa parte será seu. Por isso, é uma renda que varia. Então, é uma renda variável. Por quê? Porque não tem como você saber o quanto a empresa vai lucrar, ou se ela vai lucrar ou não, naquele período de tempo. Então, por isso que requer mais cuidado e mais entendimento, mais estudo sobre esse tipo de investimento. Aqui você, tanto sobre renda fixa quanto renda variável, você pode pesquisar mais em YouTube, no Google, ler livros para entender mais sobre esses dois tipos de investimento, que são assuntos mais longos que não dá para ser discutido aqui. Bom, o que eu tinha para dizer é isso, muito obrigada. E agora vocês vão ficar com a parte de matemática financeira, que a Ana vai falar para vocês. Olá, boa noite, galera. Eu me chamo Sara e aqui eu vou dar continuidade na aula de Educação em Matemática Financeira, falando um pouquinho sobre matemática financeira, né? O que é matemática financeira, de que forma ela é aplicada, como é que é os cálculos principais. Bom, o objetivo da matemática financeira é estudar o valor do dinheiro ao longo do tempo. O que isso significa? Significa que o objetivo dela é fazer análise, por exemplo, de X dinheiro hoje, uma quantidade de dinheiro hoje, quanto ele vale ao longo do tempo. Ela gosta de fazer essa análise, entendeu? E outro objetivo também é analisar riscos, reduzir prejuízos e maximizar lucros de empresa. Algumas formas de aplicação da matemática financeira, bom, ela é usada para controle financeiro, para saber como é que está a situação financeira, né? A saúde financeira de uma pessoa ou de uma empresa. Projetar o desempenho de negócio após uma tomada de decisão, saber se aquela tomada de decisão for positiva ou negativa para a empresa. Fazer a análise de viabilidade de um recurso, qual é a melhor viabilidade, qual é o melhor investimento que uma empresa poderia fazer. E uma das mais importantes é fazer análise de investimento. Saber se, por exemplo, um investimento a X tempo, quanto é que ele rende. Saber que, por exemplo, quanto o X dinheirinho vai valorizar, vai render a X tempo.
ou quanto tempo, ou quanto dinheirinho eu preciso para chegar a um X valor de lucro, né? E, enfim. Aqui a gente trouxe um pouco da porcentagem, que é a porcentagem, ela é muito utilizada nos cálculos para matemática financeira. E o cálculo da porcentagem é literalmente por 100. Sempre você vai multiplicar aquele valor por 100. Aqui eu trouxe 2 exemplos, né? E eu vou trazer um pouco de forma em dinheiro, né? Aqui tá. Quanto é 18 de 100? Colocando em dinheiros para dar uma clareada melhor. 18, a gente vai imaginar quanto que você imagina quanto é 18 de 100. Então, você vai fazer o cálculo. Vai dividir o 18 pelo 100, que vai dar igual a 0,18. E aí você vai pegar esse valor e multiplicar por 100, né? Que vai dar um total de 20. Ou seja, R$18 de 100 é igual a 20%. Outro exemplo é o 40 de 200. Vamos imaginar em forma de dinheiro, né? Quanto é 40 de R$200? Aí você vai fazer 40, vai dividir os 40 pelos 200, que vai dar igual a 0,2. E vai multiplicar esse valor por 100, que vai dar igual a 20%. Bom, aqui nós temos também outra forma de fazer o cálculo, que é por regra de 3 simples, onde você vai determinar que 200 é igual a 100%, né, do valor. E o 40 a gente não sabe quanto é que dá. Tipo, esse nosso objetivo é saber quanto é o 40 de 20. Então, a gente vai colocar ali como um X, porque a gente já não identificou o valor. Vai fazer o cruzamento dos dados, multiplicando eles. Então, vai ficar 40 vezes 100 e 200 vezes X. 40 vezes 100 dá igual a 4.000 e 200 vezes X dá 200X. E aí, como a gente quer saber o valor do X, né? Quando é que está valendo esse X, a gente vai isolar ele. Então, vai levar ele para o outro lado da equação. Os 4.000 que está desse lado da equação vai passar para o outro, que como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 4.000 dividido para 200. O 200 você somente baixou, né? E aí vai ficar 20. X que é igual a 20, ou seja, igual a 20%. Se você for fazer a análise aqui, for observar tanto 20 quanto da regra de 3 simples, quanto do outro cálculo mesmo, você vai ver que dá o mesmo valor. Outros alguns exemplos de como é utilizado a porcentagem, né? Para descobrir aqui, por exemplo, quanto é o valor do lucro, o cálculo do lucro. E o exemplo é que um produto ele custou 1.500 para ter um lucro de 25%, quanto ele deve custar para o cliente. Aí aqui ele está fazendo uma formação de preço de venda, né? Sabe-se que o produto ele era 1.500, então ele vai ficar ali com 100%. Mas você quer adicionar um valor a mais nele, de 25%. Então, você nesse 100%, você vai adicionar mais 25%, que fica 125%. E o valor do produto que você quer descobrir, né, quando é que ele fica, quando ele fica acima do valor, que é os 25%. Então, a gente colocou aqui como um X. Então, 1.500, que é igual a 100%, e 125% é igual a X, que é o valor que a gente quer encontrar, né? Então, vai ficar 1.500 vezes 125 e 100 vezes X. Então, 1.500 vezes 125 ficou igual a 187.500 e 100 vezes X ficou igual a 100x. Aqui a gente como já sabíamos que a gente precisa de encontrar o valor do X, então a gente isola ele, então já passamos para o outro lado, né, da equação. E também o resultado dos 1.500 vezes 125, já passamos para o outro lado também, para o lado direito, porque como ele estava ali multiplicando, ele vai passar dividindo para poder fazer o cálculo com os 100.
né? Baixou 100, então ficou 187.500 dividido para 100, que fica igual a x igual a 1.875. O que isso significa? Significa que o preço de venda, o preço que vai custar para o cliente, vai ser igual a 1.875. Bom, aqui temos exemplo de cálculo de taxa. Comprei uma geladeira no valor de 5.800, porém ela teve um desconto de 120. Quanto foi a taxa de desconto? Aqui ele quer descobrir a taxa do desconto da geladeira, né? Bom, se a geladeira custa 5.800, então ela é o valor total, né? Então ela está valendo 100% do produto. Porém, ele quer descobrir qual é o valor dessa geladeira, qual é a taxa, baixando com desconto de R$ 120, né? Então, qual é o valor que fica a geladeira? Qual é a taxa que é usada com base nesse desconto de R$ 120? A gente colocou em forma de regra de 3 simples, né? Sendo que 5.800 equivale a 100% do preço da geladeira. E com o desconto de 120, qual é o valor da taxa? Vai cruzar os dados multiplicando eles, ou seja, vai ficar 5.800 vezes x e 120 vezes 100. 5.800 vezes x fica igual a 5.800x. E 120 vezes 100 fica igual a 1.200. Como o x já está do lado da equação que a gente queria, a gente vai preservar ele, né? E só vai passar para o outro lado os 5.800, que desse lado ele estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 5.800 dividido para 1.200. Bom, 5.800 dividido para 1.200 é igual a 0,206, que ali dá uma estimativa de 2,1. Outro exemplo que nós temos aqui, que é o cálculo do custo, né? A gente já viu o cálculo do preço de venda, já vimos um cálculo para descobrir o valor da taxa, e aqui a gente está tentando ver o valor do custo, quanto o produto custou, né, para o comerciante. Sendo que o comerciante ganha R$ 500 sobre o custo do produto, ou seja, ele sabe que ele ganha R$ 500 e esses R$ 500 equivalem a 30%, né, do valor total do custo. Então, qual é o custo do produto? Bom, já que a gente sabe que os R$ 500 equivalem a 30% do valor total do custo, então os 100% a gente vai colocar em forma de x, que é o valor que a gente quer encontrar, né? Então, fica ali na estrutura de fórmula da regra de 3 simples, que fica aí 500, que é igual a 30%, e o 100 fica igual a x, que é o valor que a gente quer descobrir, né? Então, vai ficar 500 vezes 100 e 30 vezes x. 30 vezes x dá igual a 30x. E 500 vezes 100 dá igual a 5.000. Como o x já está do lado que a gente quer, né, da equação, a gente só vai preservar ele e vai passar o x. Os 30 que estávamos multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 5.000 dividido para 30, que dá igual a x igual a 1.666. O que é que isso significa? Que esse é o valor total do custo do produto. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre os juros. O que é os juros e de que forma que ele é calculado? Bom, a matemática financeira trabalha com essa relação de tempo e dinheiro, né? Como havíamos falado antes. Então, quanto é que um dinheiro vai valer daqui a X tempo, né? A gente não pode comparar dois valores se eles estiverem em tempos diferentes. O que é que isso significa? Que o poder de compra de um dinheiro hoje, ele não vai valer o mesmo que daqui a 6 meses. Se você pegar R$ 100 hoje, ir no supermercado e vai comprar uma quantidade de produtos, né? Da sua cesta básica, por exemplo. Quando você for daqui a 6 meses novamente com esses mesmos R$ 100 no supermercado, você não vai conseguir comprar a mesma quantidade de produtos que você levou há 6 meses atrás.
O que significa? Que o dinheiro ele tem ali um fator de perda de valor, né? Com o tempo, o dinheiro ele tende a mudar o valor o seu valor, né? Assim também, por exemplo, você vai fazer um investimento, suponhamos, você investe hoje R$ 500. Aí quando você vai recuperar ele daqui a um ano, você recuperou ali 1.500. Investimento bom, né? 1.500. O que significa que aquele seu dinheiro que estava ali, ele valorizou. Então, o dinheiro, ele teve uma alteração de valor com o tempo, né? Precisamos trazer o valor presente usando as taxas de juros. Então, a gente tem que sempre usar, para fazer esse cálculo, as taxas de juros, para saber, né, qual é o valor. E, além disso, a base dessa taxa de cálculo, ela precisa sempre estar no mesmo período. Mês, ano, trimestre, precisando, se necessário, converter o prazo, o que significa que a taxa de juros ela tem que estar sempre equivalente ao seu tempo. Por exemplo, se a taxa é ao mês, o tempo que a gente for usar no cálculo tem que estar equivalente. Se não tiver, né, equivalente a esse mesmo período, precisamos fazer a conversão. Aqui eu trouxe a fórmula, como é a fórmula dos juros simples. O juros simples ele vai sempre ser juros, que é igual a o capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Ou seja, o juros simples ele vai ser sempre calculado pelo capital, e depois nós vamos falar também sobre os juros compostos, né? Que a fórmula é diferente. Bom, aqui a gente tem, né, juros, que é igual a juros, o C de capital, I de taxa e T de tempo. Aqui eu trouxe um exemplo. Uma loja vende um produto a R$ 700 à vista. Caso o cliente desejar esse mesmo produto por ser comprado no cartão de crédito com juros simples de até 7% ao mês, podendo parcelar em até 5 vezes. Ou seja, o valor do produto está R$ 700 à vista, mas qual é os juros que ele vai pagar se ele for parcelar isso no cartão dele, que é uma taxa de 7% ao mês? Aqui a gente trouxe o tempo, né? E podendo parcelar em 5 vezes. Se a gente for observar a parcela, que é o tempo, ela está na estimativa de meses também, já, né? Que são 5 vezes. Então, como a taxa está ao mês e a parcela está também ao mês, não precisam fazer uma conversão, porque estão no mesmo, tá na mesma equivalência de tempo. Aqui a gente trouxe a fórmula, que é juros, que é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100, né? Aí a gente vai fazer a substituição. Qual é o valor desse do capital, né? A gente sabe que o capital do produto, então, o valor inicial do produto é R$ 700. A taxa dele é 7% ao mês. E o tempo dele é de 5 vezes, ou seja, 5 parcelas de 5 parcelas, então são 5. Então a gente vai fazer. Então vai fazer a substituição. Capital, né? Juros é igual a 700 vezes 7 vezes 5 dividido para 100. Vai dar igual a 24.500 dividido para 100, vai ficar igual a 245. Ou seja, o valor de juros que ele vai pagar é igual a 245, né? Como o produto à vista ele valeria R$ 700, e como o juros está equivalente aqui igual a 245, para a gente saber o valor total que ele vai pagar naquele produto, é só somar os 700 com os 245, que vai ficar igual a 945. Aqui a gente trouxe um outro exemplo, porque às vezes a questão, às vezes, que vai lhe pedir, nem sempre vai ser só o cálculo dos juros. Às vezes ele vai lhe pedir a taxa, vai pedir o tempo, vai pedir o capital. E aí, para você fazer o cálculo, para você descobrir esse valor, você vai somente
fazer o isolamento, né, dessa taxa, desse valor, para poder descobrir. Eu trouxe um exemplo aqui. O funcionário aplicou o seu dinheiro em um fundo de investimento que trabalha com juros simples. Qual é a taxa de juros ao mês? Se ele investiu em abril R$ 500 e resgatou 550 em agosto. A gente pode fazer a primeira observação, né, da questão. O funcionário aplicou seu dinheiro em um fundo de investimento que trabalha com juros simples, tá? Já sabemos que é juros simples. Qual é a taxa? Ou seja, o que ele está pedindo aqui? A taxa, né? Qual é a taxa de juros? Ao mês. Já explica aqui que é ao mês, né? Se ele investiu em abril R$ 500 e resgatou 550 em agosto. Ou seja, o investimento dele foi em abril. E quando ele foi resgatar, ele resgatou em agosto. Ou seja, o tempo que ficou ali o investimento dele foi 4 meses, né? Abril, maio, junho, julho e agosto. 4 meses. E aí, ele investiu R$ 500, então já sabe ele que o tempo que ele investiu foi 4 meses. E ele investiu R$ 500 e resgatou 550. Ou seja, R$ 50 aqui dele é de lucro, né? Então já sabe que os juros que ele arrecadou foi igual a R$ 50. Então a gente tem aqui a fórmula, né? Que os juros que é igual a capital vezes taxa vezes tempo. A gente vai fazer a substituição da fórmula pelos valores. Então, os juros a gente sabe que é 50, porque foi R$ 50 que ele arrecadou de juros, né? No investimento. Vai colocar aqui o capital é igual a 500, que foi o valor que ele investiu. A taxa, a gente está procurando o valor da taxa que ele pagou. E aqui o tempo foi 4, de 4 meses. Então, a gente vai fazer 500 igual a 2.000. 500 é igual a 50 é igual a 500 vezes I vezes 4, que dá 50, que é igual a 2.000 vezes I. Vai pegar esse valor daqui dos 2.000 que estava multiplicando, vai passar dividindo para o outro lado. Vai isolar o I, né, que é o valor que nós queremos encontrar. E vai ficar 50 dividido para 2.000, que é igual a 0,025. Então, esse é o valor da taxa que foi usada, né, para o resgate do investimento desse funcionário. Aqui eu trouxe um pouco o conceito de juros compostos. O que é os juros compostos? A gente falou um pouquinho sobre os juros simples, né? Como eu falei, havia dito, os juros simples é calculado sobre o capital. Aqui nos juros compostos, a diferença dos juros simples para os juros compostos é que os juros compostos ele é calculado em cima do montante, ou seja, tanto do capital quanto do capital junto com o dinheiro, do capital junto com os juros, que vai dar o valor do montante. Então, vai ser valor futuro é igual a valor presente mais I, mais taxa elevado ao tempo. Né? Aqui temos a fórmula, que é o valor futuro. E aqui eu trouxe um exemplo. Um capital de 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento em que rende 7% ao ano. Aqui a taxa já está levando ao ano, né? Qual será o juros acumulado após 24 meses? Bom, como eu havia dito, né, que os tempos, o tempo deve estar equivalente. Sempre, se não tiver, precisa fazer a conversão. Como a gente observou aqui que a taxa está 7% ao ano e o tempo, né, está aqui em meses, de 24 meses, a gente precisa fazer essa conversão do tempo aqui do tempo para a taxa, que é o ano. Então, a gente fez 24 meses, que é igual a 2 anos, né? Então, a gente converteu aqui para anos, para poder o cálculo dar certo. Então, ficou capital, que é igual a 1.400, né? Que foi o valor que ele aplicou. A taxa, que é 7% ao ano. E o tempo, que era 24 meses, fizemos a conversão para 2 anos, é igual a 2. Então, aqui a gente vai só fazer a substituição da fórmula para os valores, que vai ficar igual a montante, que é igual a 1.400, multiplicado por 1 mais 0,07 elevado a 2, que é o tempo, né?
Então, vai dar, a gente só somou aqui o 1 mais 0,07, que deu igual a 1,07. E aí a gente pegou esse 0,7, elevou a 2, que ficou igual a 1,1449. Então, 1.400 vezes 1,1449 ficou igual a 1.602,86. Então, foi esses juros que ficou acumulado, esse valor aqui que ele acumulou ao longo de 24 meses. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre a inflação. O que é inflação? A inflação é o poder de compra de uma população, de um país. Como já havia explicado anteriormente, né, dos R$ 100 que você vai lá no supermercado, se você pegar esse dinheiro em R$ 100 e ir lá no supermercado hoje, comprar uma quantidade de produto para sua cesta básica, e daqui a 6 meses, com os mesmos R$ 100, e você provavelmente não vai comprar a mesma quantidade de produtos que você comprou 6 meses atrás, né? O que isso significa? Significa que você perdeu um pouquinho do seu poder de compra. O seu dinheiro que valeu hoje não está valendo o mesmo valor que vai valer daqui a 6 meses. E isso é muito comum. Isso é chamado de inflação, né? E aí o cálculo da inflação é para saber de quanto aquele dinheiro está valendo naquele determinado tempo. A fórmula da inflação é 1 igual a taxa real igual a 1 mais a taxa efetiva dividido para 1 mais a taxa da inflação, né? Isso aí, se esse valor der negativo, significa que a população ela tem mais poder de compra, ou seja, ela vai comprar mais coisas com aquele dinheiro. E se esse valor der positivo, significa que que a população ela está perdendo o seu poder de compra. Bom, aí chegamos no final da aula. Eu passei aqui uma tarefazinha para você falar sobre o que poderia você aplicar no seu cotidiano, trazer uma situação aqui para gente. De que forma você poderia aplicar um desses conceitos na sua vida. Era isso, queria agradecer muito a oportunidade e até mais, galera.